Olá a todos os alunos e alunas, especialmente para você que está matriculado na segunda série do ensino médio. Está começando a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo e nesta videoaula nós vamos compreender a respeito da formação do Estado moderno. Geralmente, ao longo das nossas videoaulas, em outros conteúdos, outros objetos de conhecimento, melhor colocando, que já foram ministrados aqui como tema das nossas videoaulas, nós sempre estamos nos reportando a essa instituição, Estado. Falamos em Estado Democrático de Direito, mencionamos a questão... Ai, deu branco. Para aí, a gente vai parar. Só continua, né? Tá. Isso. Espera aí, calma. Tô atrás de lembrar aqui a palavra que veio e foi embora. Meu Deus. Lembrei. Não. Já. E a questão da democracia? São todas expressões, são termos muito usuais, são termos muito recorrentes na atualidade, não só no sentido terminológico, mas no que diz respeito a temas que atualmente são muito debatidos. Mas nós precisamos compreender qual a origem do Estado. Esse tipo de Estado que nós vivemos, um Estado que é democrático de direito, um Estado que tem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, enfim. Qual a origem de tudo isso? Pelo seguinte fato, nós temos um tipo de Estado que ele está organizado em acordo com o contexto social no qual todos nós estamos inseridos. Se nós formos visualizar, compreender, melhor colocando, a presença do Estado em outros momentos da história, nós vamos encontrar essa instituição social, mas com configurações, ou por que não dizer, com uma organização absolutamente diferente daquilo que nós estamos vivenciando na atualidade. Então, visualizem em tela, nós temos aí uma informação, uma perguntinha básica sendo colocada nesse formato, pergunta e resposta. Então, nós temos como surgiu o Estado moderno? É a indagação. O Estado moderno surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu. Então, nós temos que entender o seguinte: a estrutura de Estado que nós vivemos na atualidade, ela vem do processo de desagregação da sociedade feudal, né? Então, nós temos o entendimento e a clareza a respeito disso. Politicamente falando, a sociedade feudal ela estava estruturada de uma maneira completamente diferente daquilo que nós vivenciamos na atualidade. Quando nós aprofundamos o nosso estudo, os nossos conhecimentos a respeito do feudalismo, nós podemos perceber que existiam os feudos, que seriam grandes fazendas, né? Trazendo um termo bem atual, e que cada feudo ele era um centro político. Porque cada feudo tinha a figura do senhor feudal, cada feudo tinha o seu exército, cada feudo possuía as suas regras internas. Então, o senhor feudal, ele era o governante de toda aquela estrutura, os critérios estavam muito bem estabelecidos. Mas percebam, por mais que formasse uma cidade inteira, por mais que se formasse um estado ou um país inteiro, os feudos eles eram autônomos. E essa não é a filosofia do Estado moderno. Conforme foi lido agora há pouco a todos vocês, o Estado moderno ele surgiu por conta dessa desagregação das propriedades feudais. Mas vamos dar sequência com mais algumas informações para facilitar o nosso entendimento.
dentro dessa perspectiva do surgimento do Estado moderno, nós temos aí, no período medieval, o poder estava nas mãos dos senhores feudais, que mantinham o controle sobre a maior parte das terras e sobre toda a sociedade. O Estado moderno surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. E nós sabemos que esse processo, ele não se deu, digamos assim, de uma forma imediata. Inclusive, uma outra ciência social, que é a ciência política, ela traz teorias, digamos assim, mais consistentes e que acabam explicando justamente toda essa formação do Estado moderno. Recomendo a vocês consultar e pesquisar as teorias do teórico Thomas Hobbes e também do John Locke, a obra Leviatã e segundo tratado sobre o governo, em que tudo isso acaba, digamos assim, sendo apresentada. Vamos agora a algumas características do Estado moderno, para nós podermos identificar bem, digamos assim, essas diferenças. Então nós temos idioma comum para o povo, definição de um território, soberania governamental. Esse é um ponto imprescindível. Como eu disse anteriormente a todos vocês, cada feudo ele era autônomo. Quando eu tenho o surgimento do Estado moderno, eu tenho a instituição de uma autoridade comum entre todos os membros daquela sociedade. Então, por exemplo, é algo que nós praticamos aqui no Brasil, não só no Brasil, inclusive outros países do mundo que adotam eleições para poder eleger os seus representantes. Ou seja, seremos governados por quem? Nas sociedades tidas como democráticas na atualidade, esse processo decisório se dá através do voto, já que nós temos o direito político de votar e também de sermos votados, né? Então, essa questão da soberania governamental é uma característica fundamental. Exército permanente, imposto nacional. Nós sabemos que o Estado, e é interessante frisar um pouco a respeito disso, o Estado ele não é uma indústria, o Estado ele não é um comércio, né? O Estado ele não é uma empresa, né? Mas o Estado ele precisa o quê? Tributar. Então, nós, enquanto cidadãos, né, nós fazemos o recolhimento justamente dos impostos, daquilo que nós compramos, daquilo que nós ganhamos enquanto salário e assim sucessivamente. Ou seja, como que o Estado ele consegue manter a execução das políticas públicas? Porque as políticas públicas nada mais são do que a oferta de serviços para toda a sociedade. Exemplo, educação e saúde. Né? E como que tem a merenda escolar? Como que tem um livro didático para aquele aluno? Porque numa escola particular, o aluno ele está pagando uma mensalidade, a família, aliás, paga uma mensalidade mensalmente. Né? Na rede privada de saúde, às vezes as pessoas elas recorrem a um plano de saúde, mas o Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Claro, tudo que está ali, nada de graça, tem um custo. E a origem de tudo isso é a tributação. Vamos avançar? Aplicação da justiça, criação de uma burocracia, centralização e unificação administrativa e também a existência de uma moeda nacional acabam sendo características primordiais do Estado moderno. Em síntese, eu também posso acrescentar a vocês que esse Estado moderno ele também corresponde à ascensão do atual, daquilo que nós entendemos hoje como o Estado democrático de direito, né? É resultante desse processo. Num primeiro momento, também é importante frisar isso, a ascensão das monarquias absolutistas para em outro momento ocorrer também essa mudança e assim nós termos o Estado democrático de direito. Agora vamos para o exercitando da nossa videoaula. Temos aí um enunciado, 4 possibilidades de resposta, com bastante atenção. O apogeu do absolutismo ocorreu
em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo, que priorizava, letra A concentração dos poderes na mão do rei, letra B, a divisão de poderes em 3, executivo, legislativo e judiciário, letra C, a figura da igreja acima de todas as instituições políticas, e letra D, a prática de eleições livres. Então prestem bem atenção. Como eu citei agora há pouco a todos vocês, hoje nós vivemos um Estado democrático de direito, que é apenas uma consequência, resultado do desenvolvimento do Estado moderno. Mas anterior a essa condição democrática, nós tivemos as monarquias absolutas, ou seja, o governante comum era o rei. E nós sabemos que essa posição ela só era ocupada em 2 formas. Ou por herança hereditária, né? Eu sou filho do rei, meu pai faleceu, então eu assumo o lugar de rei. Ou através das guerras, né? Porque entre os reinados no passado, essas guerras, esses conflitos armados, eles eram muito comuns. Então, num primeiro momento, nós tivemos as monarquias absolutas justamente para poder estruturar a sociedade e depois, né, até mesmo tendo em vista os interesses econômicos capitalistas que surgiram ao longo do tempo, essa monarquia absoluta, esse poder do rei, ele foi diluído para que assim pudesse surgir o Estado Democrático de Direito. Com base nisso, visualizem a alternativa correta, está expressa na letra a concentração dos poderes na mão do rei, característica justamente do absolutismo. O meu forte abraço a todos vocês. Acessem a plataforma eduque.ac.